área do hemisfério superior da região compreendida pela curva polar cardioide, cuja equação é R igual a 3 mais 1 cosseno θ. O que é esse tal de hemisfério superior? Se eu olhar a figura, o hemisfério superior é nada mais, nada menos do que essa parte superior da figura. Então, em relação ao eixo polar. Então, o que está acima do eixo polar é o hemisfério superior, o que está abaixo do eixo polar é o hemisfério inferior. E aí, o que é importante vocês descobrir? Sempre, em toda figura, o mais difícil é a gente decidir qual é o ângulo de integração. Então, aqui, solução. Vamos fazer assim, ó, tome R igual a F de θ. A gente quer calcular a área. Então, F de θ é a própria função. 3 que multiplica 1 mais cosseno de θ. Então, é 3 que multiplica 1 mais cosseno de θ. Quando tiver um parênteses, vocês podem até fazer a multiplicação que fica mais fácil para calcular. Então, vamos usar assim, tá? 3 vezes 1 e 3 cosseno. Vamos calcular que F θ é 3 mais 3 cosseno θ. Agora, a gente tem que decidir qual é o ângulo que a gente vai usar. Para isso, vocês têm que ter uma noção da figura. Se é uma cardioide, vocês têm que saber como que desenha uma cardioide. Por isso que a gente está fazendo aqueles desenhos lá no GeoGebra. Quando ele é cosseno, eu já disse isso, a cardioide está em cima do eixo polar. E aí, o que vocês vão pensar? Vocês vão fazer assim, ó, imaginar que vocês estão aqui na interseção. Eu, por exemplo, penso desse jeito. Quando é manualmente. Eu estou aqui na interseção, olhando como se fosse para o horizonte. Quando eu digo olhando para o horizonte, é como se eu estivesse olhando em cima do eixo polar para a direita. Quando eu olho em cima do eixo polar para a direita, o ângulo de abertura é 0 grau. E aí, a partir desse 0 grau, você vai percorrendo a figura, ó, vai percorrendo a figura no sentido anti-horário. Você vai percorrendo a figura. Aí você vai chegando. Se eu chegar aqui no 90 graus, eu vou pensar assim. Se eu calcular de 0 a 90 graus, eu vou estar varrendo isso aqui, ó. O que é varrer? Varrer é você pegar e como se tivesse uma reta que fosse medindo e fazendo a figura aqui. Então, você vai calcular isso. Tudinho aqui, de 0 a 90. Porque π sobre 2 está aqui. Aí de 0 a 90, você vai falar assim, mas espera aí. Eu vou ter esse outro pedacinho aqui, que é essa partezinha da figura, que não foi calculada, e eu vou ter dificuldade de calcular ele depois. Então, só até 90 graus, eu não vou ter muita certeza. Então, você continua caminhando, que você vai voltar aqui. Quando você voltar aqui, você está em cima do eixo polar. Então, você voltou no 180 graus. Saiu do 0, voltou no 180. Aí, quando você fizer isso, você vai ter aqui, ó, exatamente essa parte que eu estou aqui destacando em vermelha, calculada, que é a metade da figura. Se eu quisesse calcular a área dela toda, eu calcularia a metade e depois multiplicaria por 2. Mas como aqui ele só quer o hemisfério superior, basta eu calcular de 0, de 0 a π, que é 180 graus. Sempre à esquerda aqui, ó, do θ, quando a gente usa o menor igual, sempre à esquerda o menor valor, à direita o maior valor. Tá? Então, a gente vai utilizar o ângulo de 0 até π até π. Essa é a parte mais importante para se calcular. E aí, vamos então fazer a área. Então, a área, ela é 1/2 que multiplica a integral de θ1 até θ2, agora é a área, da função f de θ ao quadrado de θ. Então, eu quero f de θ ao quadrado. Então, aqui eu pego 1/2 que multiplica a integral de 0 até π
né? Porque até 180 graus, então aqui vai variar de 0 a 180. Eu gosto de usar um colchete. Aí eu escrevo a função 3 mais 3 cosseno, fecho o colchete, ao quadrado de θ. O que é preciso? A gente resolver esse produto notável, porque eu tenho uma soma elevada ao quadrado, né? Então, quando eu tenho uma soma elevada ao quadrado, eu aplico, né, o produto da soma de dois termos. Então, vai, o primeiro termo ao quadrado, 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18. Mais o segundo termo ao quadrado, o 3 cosseno ao quadrado dá 9 cosseno ao quadrado de θ. De θ. Ok. Se tiver algum fator comum em evidência, a gente coloca. Mas aqui é bem mais fácil. Deixa eu aumentar mais um slide. É bem mais fácil se a gente fizer assim, né? Quando a gente está trabalhando integral e a gente tem uma soma de integrantes, a gente pode fazer a integral ser distribuída para a gente achar melhor. A gente pode escrever isso aqui assim, ó. 1/2. Eu vou deixar esse 1/2 aqui quietinho. Aí eu vou abrir o colchete aqui fora e vou escrever uma integral para cada soma dessa. Tá? Para cada soma dessa. Então, vai ficar assim, ó. Integral de 9. Não pode esquecer que cada integral tem que vir acompanhado do diferencial. Então, todas elas têm que vir aqui o mesmo limite e acompanhada do diferencial. Então, mais... Aqui, o diferencial que eu digo é o dθ. De 0 até π, 9 cosseno ao quadrado de θ, dθ. Aí vamos fechar esse colchete. Pronto. Outra parte é o seguinte, quando vocês têm constantes, se a gente quiser tirar elas fora da integral, pode. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever o 18 fora da integral, o 9 fora da integral, eu poderia, porque elas são constantes. Então, a gente pode escrever assim, ó, 9 que multiplica de 0 a π, dθ, mais 18 que multiplica de 0 a π, cosseno de θ, dθ. Mais esse outro 9, eu tiro ele fora também, cosseno ao quadrado de θ, dθ. Pronto. E de 0 até π. Né? Agora a gente vai calcular cada uma dessas integrais. Sempre aqui deixando um colchete, ó. 9 é só repetir, vezes. Aí qual a integral de dθ? Quando não tem nenhum número em um diferencial, é porque aqui vale 1. Aí 1 é uma constante. A integral de 1 dθ é o próprio θ. A integral de dx é x, a integral de dy é y. Não pode errar isso. Se eu não tivesse passado esse 9 aqui para fora, a integral de 9 dθ seria 9θ do mesmo jeito. Agora aqui, ó, mais, aí, ó, o 18 fica aqui fora, vezes. Aí qual é a integral de cosseno? Né? A integral de cosseno. Ah, eu esqueci. Eu esqueci, eu não ligo para essas coisas. Geralmente, aí você vem aqui, ó, eu vou digitar aqui, ó, integral é seno ou é menos cosseno, né? Na verdade, a integral é cosseno só. É a integral de seno. Seno, né? Não, integral do cosseno. Opa. Se a integral eu tinha escrito seno. Se a integral do seno é menos cosseno, a integral do cosseno é seno positivo. Então, é seno positivo. Que a derivada de cosseno é menos seno, a integral é seno positivo, né?
A derivada e a integral, elas são diferentes. O que muita gente erra quando trabalha isso? Eu vou tentar adiantar aqui. Muita gente erra assim. Quando ele vê o dθ sozinho, ele fala: a integral de dθ, o professor disse que é θ. E por que aqui eu não integro o dθ, né? Aqui eu não integro o dθ. Porque, na verdade, o dθ, ele só está indicando em que variável a gente está integrando. Então, a gente não está integrando o dθ, a gente está integrando o número 1 que estava aqui fora, ou o número 9. Então, a integral de 9 na variável θ é 9θ. Então, quando vocês têm esse diferencial, a gente não integra ele, a gente integra a função. É o cosseno que está na variável θ e a gente integra ele. Então, a integral de cosseno é seno. Tá? É só seno. Agora, mais o 9 vezes. Só um minutinho, gente. Deixa eu resolver o problema de uma menina aqui. Uma menininha aqui. Agora, é preciso que vocês descubram qual é a integral de cosseno ao quadrado. Essa integral, eu não vou desenvolver ela, mas eu tenho certeza que vocês têm ela no caderno, ou deveria ter ela no caderno do semestre anterior, né? Quando a gente resolveu integrais pelo método deixa eu ver aqui lá. Foi no semestre passado, né, que a gente fez pelo método produto e tal. A gente pegou e tem no caderno qual é a integral de cosseno ao quadrado e de seno ao quadrado. E agora a gente vai utilizar essas integrais, né, de seno ao quadrado e de cosseno ao quadrado. Então, toda vez que elas aparecer, a gente já vai colocar direto o resultado delas, né? A gente viu isso lá nas técnicas de integração, né? Que a primeira técnica de integração que a gente viu, aí pode olhar que tem a integral de cosseno ao quadrado. Mas a integral de cosseno ao quadrado, ela é 1/2 de θ mais 1/4 do seno de 2θ. Né? Nunca é cosseno na resposta. Se vocês quiserem um lembrete, eu vou colocar aqui como um lembrete para depois... Isso tá. A integral do cosseno ao quadrado de uma u du, que é assim que vem nas fórmulas, é 1/2 de u mais 1/4 do seno de 2u mais a constante. E a integral do seno ao quadrado de u du vai ser 1/2 de u menos 1/4, também é seno de 2u. Nunca é cosseno aqui na resposta. A diferença vai estar somente no sinal. Tá? Somente no sinal. O cosseno, o sinalzinho entre elas é mais, e no seno, o sinalzinho entre elas é menos. Então, essas duas integrais, a gente vai utilizar elas direto. Ou seja, se utiliza direto para fazer o cálculo dessas integrais aqui, tá bom? Deixa eu receber a Tainá. Boa noite, Tainá. Então, agora basta que a gente resolva isso. Ó, e aqui no final, a gente coloca que estamos aplicando de 0 até π para todo mundo. Vai ficar quase lá fora, de 0 a π. Então, vamos ter 1/2 vezes... Vamos organizar isso aqui.
9π, 9θ, mais 18 seno de θ, mais, né, eu vou deixar nessa mesma linha, porque eu vou pegar esse 9 e vou multiplicar aqui, ó. Ele vai ficar 9 vezes meio θ, vai ficar 9 meio de θ, mais 9 vezes 1/4 de θ, 9/4 do seno de 2θ. Fecha o colchete, variando de 0 a π. E aí, a gente pode até agrupar. Esse 9θ dá para agrupar com 9 sobre 2 de θ. Mas aqui não precisa nem agrupar. Se quiser agrupar, pode. Esse meio que está aqui fora, multiplicando esse colchete, a gente também pode jogar ele para dentro dessa expressão. Se achar que vai ficar mais fácil de trabalhar, e aí a gente pode jogar. Então, eu vou jogar ele para dentro. Então, esse 1 sobre 2 vai multiplicar todo esse primeiro colchete. Então, vai ficar 9 sobre 2, 18 sobre 2, 9 sobre 4 e 9 sobre 8. Então, vai ficar 9 meios de θ mais 18 sobre 2 seno de θ mais 9 sobre 4 θ mais 9/8 de seno de 2θ, isso variando de 0 a π. Agora basta que a gente troque, né? Ó. É sempre assim, ó, limite superior menos o limite inferior. Como o limite inferior aqui é 0, a gente não pode falar que vai dar tudo 0 porque a gente está usando funções trigonométricas. E pode ser que, em algum momento que envolve cosseno, o cosseno de 0 não é 0. Então, a gente não pode descartar o 0 assim à toa, tá? Então, vai ficar ó, 9 sobre 2 vezes π, trocando o θ pelo π, mais 18 sobre 2 é 9, né? Então, nós não vamos ficar escrevendo aqui. Vamos deixar aqui 9, seno de π, mais 9 sobre 4 π, mais 9/8 do seno é de 2θ, mas como θ é π, vai ficar 2π. Agora vamos colocar o zero. 9 sobre 2 vezes 0, mais 9, que é 18 sobre 2, seno de 0, mais 9/4 vezes 0, mais 9/8 do seno de 2 vezes 0 é 0. Né? Seno de 2 vezes 0 é 0. Ó, 9 sobre 2π vai dar 9 sobre 2π. Seno de π é 0. Né? Todo ângulo que está em cima do eixo x, o seno é 0. Então, seno de 0, seno de 2π, seno de π. Ó, 2π é um lugar geométrico que é o mesmo zero, né? O 2π e o 0 está no mesmo lugar. Então, aqui vai ficar mais o 9/4 de π. E desse outro lado vai dar tudo zero. Então, é só 9π sobre 2 mais 9/4 de π. Somando isso, a gente tem que tirar o MMC, que vai ser 4. Vai dar 4 dividido para 2 é 8. 8 vezes... 4 dividido para 2 é 2. Vezes 9 é 18π. Mais 9π. 18 mais 9 é 27π sobre 4. Agora é uma área, então aqui é unidades de área. Então, a área é 27 sobre 4π. Tá? Unidades de área. Então, é assim que a gente vai calcular a área. Se aqui fosse para calcular a região toda, né, não fosse só até π, então o que ia acontecer? A gente simplesmente calcularia metade da figura novamente e depois multiplicava esse resultado por 2. Tá? Vamos ver isso no GeoGebra. Ó, no GeoGebra, sempre o mesmo processo. Vocês vão colocar primeiro a função r de x
igual a 3 mais 3 cosseno de x, né? Porque eu já multipliquei. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou construir um controle deslizante. Ao invés desse controle deslizante ser um número, vai ser um ângulo. Aí eu mudo aqui de número para ângulo, ó, e vou deixar ele variando de 0 até 360, normal, tá? Não vou mudar ele, não. E vou dar um OK. Vou deixar ele quietinho aqui, tá? Em 0. Agora, vamos parametrizar. Vamos parametrizar. Vamos falar assim, ó. Essa parametrização é a curva, mesma coisa. Expressão. Então, qual é a expressão? É R de T cosseno T. A outra expressão, R T seno T. Se sou eu fazendo assim vários trabalhos, eu pego essa parametrização, faço uma em um exercício e as outras eu vou e copio, né? 2π. Faço o quê? Que eu vou lá e vou e copio ela. Se você quiser deixar aqui no lugar de 2π, se você quiser deixar alfa, veja, eu venho aqui, ó, nesse pontinho, procuro alfa, eu deixo alfa. Mas eu posso deixar 2π. Por que eu deixo alfa? Porque quando eu girar o controle deslizante aqui, olha que legal, ó, a figura vai se construindo, né? De acordo com o meu controle deslizante, vai se movimentando. Porque ao invés de eu usar aqui o 2π no final, eu coloquei alfa no final, que foi o nome desse controle deslizante, tá? Mas pode deixar o 2π, não tem problema ainda. Pode deixar o 2π, por exemplo, aqui, ó, igual, a figura já fica inteira. Agora vamos calcular a integral. Aí, esse ainda não faz nada aqui na figura. A integral, ou a área, né? Vou colocar, ó, a área, dizer que a área é igual, ou A é igual, né? A integral. E agora, eu tenho que procurar qual integral eu vou achar aqui. Será que ela vai calcular a integral da função? Ela vai entender que aquela é uma função? Então, vamos pegar essa primeira opção e vamos ver o que dá. No lugar dessa função, vou colocar só a letrinha A, que é para calcular a integral dessa curva aqui. Vamos ver se ela vai saber fazer isso. Valor inicial, 0. E aqui eu vou pedir o valor final, eu vou usar o alfa. E vamos ver, ele não aceita. Eu já imaginava isso, por causa que esse A aqui não é uma função. Ela é uma curva, né? Ela é uma curva. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para... Eu vou ver se eu faço uma superfície A com ângulo alfa. Estou só fazendo um teste aqui, tá? É que eu não quero usar a janela CAS. A janela CAS. Isso, deixa eu ver um negócio. Eu estou só testando um esquema aqui, eu vou ver se integral da função B, valor inicial 0, valor final 2π. Não vai dar, não, é uma superfície. Eu vou ter que usar a integral aqui de Rx, mas ele não vai dar exatamente o que eu quero, não. Calcular a integral dentro dessa curva.
integral de uma curva aqui, agora eu tô... Tá vendo que até eu não tô achando aqui a minha... área. Deixa eu procurar um arquivo meu aqui que eu vou... Gente, eu vou pegar uma colinha aqui, tá? Vocês estão aí, né? Ó, geralmente, quando eu acabo perdendo algum comando, mas eu quero fazer isso aqui, eu venho aqui no geogebra.org e dou uma pesquisadinha sobre alguma coisa que me interessa, que no caso aqui é achar a integral dessa região aqui dentro e eu quero ver o que eu estou fazendo de errado aqui que ela não está aparecendo. Então eu venho aqui no geogebra.org e faço assim, ó, área de região em coordenadas polares. Tem que estar escrito certo, por isso que ele não está região. Ah, meu teclado desconfigurou. Gente, mas se, mesmo eu, tipo, errando, vocês não falam nada, me deixa tão angustiado. Contrária. Não tem, não. Aqui. Agora eu achei o que eu quero.
Tá? É aqui. Aqui eu vou achar a área dela, porque eu vou colocar aqui de 0, né? Ó, de 0 até I, que é 3,14. E vou fazer o setor ser bastante setor. Então, aquela região lá, ela é isso aqui, ó, vai ficar aproximadamente aqui 21,20, né? 21,20, mas não é tão fácil realmente fazer ela em coordenada polar para calcular a área, porque o GeoGebra calcula a área de uma função, né? E aqui é uma curva, então a gente precisaria estar manipulando essa função para outro parâmetro, por isso que ela não apareceu. Então, eu tenho aqui, usando 100 setores, né? Cada setor desse é menorzinho, se a gente colocar pouco setor, a área vai dando aí, usando 100 setores, dá 21,20, né? Só de 0 até π, que é 3,14. Então, eu pego só a metade da figura. Se eu quisesse a área toda, né, 21,20, o 21,20 é a gente calcular esse número aqui. Vai, travou. Me apresentar. Se a gente calcular isso aqui, 27 sobre 4 e multiplicar por 3,14, aí a gente encontra o 21,20, né? Vezes 3,14. Tá? Exatamente 21,19. Então, esse valor ele é exatamente o mesmo valor que tem o GeoGebra calcula. Então, nesse caso, eu preciso colocar a minha função aqui. Depois eu vou colocar esse template aqui para vocês testar, né? E aí, coloca bem certinho. Aí depois começa a fazer. Tá? Ó, essa figura aqui, vamos lá. Vamos fazer a solução dela para encerrar a aula. A solução, né, quando vinha assim. Então, primeiro a gente vai colocar que R é igual a F de θ. Tá? Só que como esse R aqui está ao quadrado, para a gente é mais fácil, porque R ao quadrado vai ser igual a F de θ ao quadrado. Isso indica, então, que o F de θ ao quadrado também é 9 cosseno de 2θ, né? Porque aqui eu já tenho essa expressão elevada ao quadrado. O ângulo θ... O ângulo θ a gente vai ver só depois do desenho, aí fica mais fácil para a gente ver. Então, a área, nesse caso aqui, vai ser a integral, que vai variar de um θ1 até o θ2, né? E aí, a fórmula diz que é F de θ ao quadrado, né? F de θ ao quadrado. Só que quando você já tem aqui uma expressão ao quadrado, não é necessário a gente pegar e elevar o termo ao quadrado de novo. Então, a fórmula de... Opa, é um meio aqui. Não pode esquecer esse um meio aqui atrás. Então, a área é um meio da integral de F de θ ao quadrado. Então, você só vai substituir. A área vai ser igual a 1 meio da integral de θ1 até θ2. E aí, você não vai fazer igual nós fizemos nesse outro aqui, ó. O F de θ ao quadrado. Eu coloquei a função e elevei ao quadrado. Como a função lá já está ao quadrado, a gente só vai trocar que o F de θ ao quadrado é o próprio 9 cosseno de 2θ de θ. Pronto. Agora, basta que a gente saiba qual é o ângulo de integração, né? A gente tem que saber qual é o ângulo de integração dessa figura. Aí,
a gente teria que achar como que isso aqui vai ficar no GeoGebra. Então, como que isso vai ficar no GeoGebra? Para a gente colocar isso aqui no GeoGebra, a gente faz assim, ó. R de x, vamos lançar lá no GeoGebra a raiz de 9 cosseno de 2x. Né? Por que raiz? Porque como eu tenho aqui um valor ao quadrado, o GeoGebra não aceita elevar um termo ao quadrado lá. Ele tem que aceitar uma função. E função é R ou F de alguém. Então, escrevo F de x e jogo o 9 cosseno para dentro da raiz. Então, veja só. Feito isso, aí você vai aqui, ó, vem aqui. Como eu já tenho aqui a minha função estava quase parametrizada, eu venho e faço só assim. SQRT, que é a raiz, né? E vou escrever 9 cosseno de 2x. E vou fechar o parênteses. Vamos ver se ele vai aceitar. Isso. Mudou, né? Ó. Eu já tinha a parametrização pronta, ele mudou. Deixa eu tirar aqui o gráfico. Então, a função é essa. É uma lâmina scata. Né? E aí, o que acontece? A gente precisa sempre saber o ângulo que a gente vai calcular. Então, eu vou pegar essa figura aqui e levar lá para o PowerPoint para a gente poder manipular ela lá. Fica mais fácil de visualizar. Ó, vou recortar ela aqui. Copiar e jogar para cá. O interesse ali era só saber a figura para a gente ver. O que eu quero descobrir é o ângulo, tá? E aí você, de porte dessa figura, vocês terão que fazer sempre assim, ó. Como que a gente descobre o ângulo de integração? Você vem aqui no horizonte, em 0 grau, coloca um pontinho aqui em 0 grau. Então, você já sabe que essa figura passa no 0 grau, então o menor ângulo dela aqui é o 0. E aí você vai caminhando, ó. Quando eu caminho em cima dessa função aqui, até eu voltar aqui nesse gráfico, quantos graus eu andei? Essa é uma pergunta. Essas questões desses símbolos do infinito, que são a lâmina scata, elas são as únicas mais difíceis para achar o ângulo, porque elas são as únicas que vocês vão ter que pensar não em 90 graus, mas sim sobre essas duas retas que vocês vão ver agora. Os limites dessas figuras são as bissetrizes. Então, ela vai andar esse ângulo aqui, né? Essa figura aqui, ó, ela vai percorrer isso aqui, ó. O limite dela vai ser em 45 graus. Então, essa parte, ela sai do 0 grau e até o 45 graus ela forma aqui 1/4 da figura. 1/4 da figura. Porque depois, essa parte de cima, a parte de baixo e as outras duas partes do outro lado, é 1/4. Então, essa área 1 aqui, essa área 1 que a gente vai chamar, ela vai ser só 1/4 da figura. Depois a gente vai ter que multiplicar por 4, porque aqui a gente vai calcular somente de 0 até π sobre 4, né? Porque π sobre 4 é 45 graus. Pronto. Eu trouxe essa figura porque toda vez que for alguém que está elevado ao quadrado, vocês vão ter que olhar para o ângulo de 45 graus. Então, quando vocês parametrizar ela no GeoGebra,
vocês vão digitar mais duas informações, y igual a x e y igual a menos x, que são as bissetrizes. E aí vocês vão conseguir visualizar. Se eu saio do zero até eu chegar na primeira bissetriz, eu já formei um pedaço da folha. Então, eu andei 45 graus só. Tá? Então, é preciso que vocês observem isso. Se aqui fosse seno, ó, ia ficar assim. Né? E se fosse seno, a gente também ia sair de 0 até 45 graus, a gente ia ter a metade um quarto da folha também. Então, isso seria, é importante que a gente faça essas observações, né? Tá? Aí, sempre olhando para a figura. Então, o ângulo foi dado, a gente não precisa elevar ao quadrado, porque a gente já... A função já era ao quadrado, então esse 9 vai vir para fora, vai ficar 9 sobre 2, 0 e π sobre 4 do cosseno de 2 θ dθ. A gente nunca pode integrar quando o ângulo é mais do que 1, ou quando o ângulo é diferente de 1. Então, toda vez que o ângulo for diferente, a gente tem que falar que ele é um U, aí a gente deriva 2 dθ. Como aqui eu só tenho dθ, não é 2, o 2 está no ângulo, não está multiplicando dθ, esse 2 não está multiplicando. Esse 2 vai passar dividindo aqui, ó, 1 du é igual a dθ. A gente vai ter que trocar a variável aí, porque a integração, quando o ângulo de um seno, de um cosseno é maior do que 1, ou diferente de 1, a gente precisa mudar de variável, tá? Então, isso vai ser a área 1 é igual a 9 sobre 2, a integral do cosseno. Né? Aqui dentro do ângulo era 2θ, só que agora o 2θ a gente está chamando de U. Então, vai ser cosseno de U vezes o dθ, a gente está chamando agora de 1/2 de du. Então, vezes 1/2 de du. E isso vai ser 9 sobre 4, porque esse 1/2 sai fora da integral, de 0 a π sobre 4. Cosseno de U, du. E aí agora a gente só precisa saber qual é a integral do cosseno, né? A integral do cosseno é seno de U, né? E aí esse U, de 0 a π sobre 4. Esse U a gente tem que fazer ele voltar para θ para a gente poder. Então, aqui é seno de 2U, ou de 2θ, né? O U é 2θ. De 0 a π sobre 4. Tá? Vamos, então, substituir. Eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui, eu vou dividir a tela aqui, esse espaço em 2. Então, a área 1 vai ser 9/4 do seno de 2 vezes... Eu vou colocar um colchete aqui, que eu vou deixar o 9/4 em evidência e vou variar só o seno de 2θ. Então, 9 vezes π sobre 4, menos o seno de 2 vezes 0. Né? Então, isso vai ser 9/4, abre-se um colchete, seno 2π sobre 4 é a mesma coisa que π sobre 2. Porque a gente está simplificando. Menos seno de 0 grau, que é 2 vezes 0. Seno de π sobre 2 é 1, que é 90 graus. Menos o seno de 0 é 0. Então, aqui deu 9/4. Então, a área total é 4 vezes a área 1. Por causa que a gente calculou aqui só essa parte, ó, de 0 a 45 graus, é só essa parte. Então, para calcular as outras todas, essa e essa, eu tenho que juntar com essa que eu destaquei e vai dar 4 partes. Então, essa área é 4 vezes 9/4, e isso dá
9 unidades de área. Tá? Detalhe, toda vez que for uma laminascata, que é essas figuras que vêm ao quadrado já a função, se o seu cálculo não coincidir com esse número aqui na área, você errou, tá? Você errou. Se você tiver uma função r ao quadrado é igual a 16 cosseno de 2θ, a área é 16. Se tiver 49 cosseno de 2θ, a área dela toda é 49. E assim por diante. Se tiver 20 cosseno de 2θ, é 20 a área. Tá? Isso acontece em todas as lâminas cata. Em todas elas. Ok. Vocês vão praticar alguma dessas duas integrais que a gente fez. Calcular o comprimento e calcular a área de algumas figuras. Então, eu vou tentar trabalhar essas duas só que eu usei aqui, ou uma outra com uma similaridade um pouco pequena, igual às que a gente usou. Tá? E aí, a semana que vem, na outra semana, vocês vão ficar para resolver essas atividades, tá? Igual eu disse já para vocês. Vocês se organizem para a semana que vem terminar esse que já tem, para vocês não ficar com bastante atividade. Ok?